Capítulo 22. Aqueles que Deus curou permanecem curados. George Speed não bebe mais álcool. Foi no culto do Dia de Ação de Graças, enquanto eu esperava para subir à plataforma, que o introdutor me trouxe uma orquídea e disse que um cavalheiro pedira que a entregasse a mim para eu usá-la durante o culto. Abri o cartão que acompanhava a flor e li: "Em gratidão pelo que você fez por mim, Speed." Fixei a orquídea no meu vestido com um alfinete, subi à plataforma e anunciei o primeiro hino. Depois de cantar o hino, interrompi o culto, li o cartão diante da congregação e pedi que a pessoa que o enviara viesse à frente. Desceu pelo corredor entre os assentos um homem que aparentava uns 40 anos, o rosto envolto em sorrisos. Quando ele se colocou em pé na minha frente, falei: "Speed, posso imaginar que esta é a primeira orquídea que você já comprou na vida." Rapidamente veio a resposta: "Não somente a primeira orquídea, senhorita Kuma, mas a primeira flor." "Mas sabe," continuou ele com um largo sorriso, "durante muitos meses, os donos dos bares em Warren, Ohio, achavam que eu era floricultor. Isto porque trabalhava numa funerária e eu as entregava nos cemitérios. Então pegava as flores frescas colocadas nas sepulturas novas e depois passava a fazer a ronda dos bares, dos botequins e lhes fornecia flores frescas em troca de me servirem bebidas alcoólicas." George Speed nunca teve a intenção original de ser alcoólatra. Já houve alguém que a tivesse? Assim como a maioria dos jovens, ele bebia para sentir a adrenalina que provocava e pelo sentimento de confiança que lhe proporcionava, só que começou um pouco mais cedo do que a maioria, aos 8 anos de idade. Relata ele: "Eu saía até a garagem para beber os restinhos das garrafas vazias de uísque do meu pai, ou furtava um pouco de cidra alcoólica do barril do meu avô." Quando Speed estava com 14 anos de idade, a família se mudou para Warren, Ohio, onde não demorou a fazer novos amigos, os quais, da mesma forma que ele, achavam grande diversão em conseguir uma garrafa de vinho ou de conhaque sempre que possível. Quando ele se casou aos 20 anos de idade, estava bem avançado no caminho de se tornar alcoólatra e com frequência alardeava que podia beber em uma farra até deixar a maioria dos homens inconscientes debaixo da mesa. Mas, por ser ele jovem e forte, com um apetite saudável pela boa comida, ninguém adivinhava que estivesse no caminho da sua destruição. Ele e a sua jovem esposa Kay eram muito apaixonados e ele trabalhou pesadamente por um bom tempo depois do casamento deles, embora, conforme ela diz, raras vezes vi algum dinheiro. Tínhamos apenas as necessidades básicas. O restante do dinheiro era gasto nas bebidas alcoólicas.
Quando o pagamento era de 15 em 15 dias, a situação não era muito ruim, mas depois Spire arrumou um emprego que pagava semanalmente, de modo que, após 5 dias úteis, havia 2 dias perdidos: o dia do pagamento, o qual ele celebrava, e o dia posterior, o qual ficava de ressaca. Mas, a despeito das suas bebedeiras, era um excelente trabalhador em qualquer emprego que arrumasse, e por causa disso seu empregador sempre lhe dava uma chance após outra. Era essencialmente um bom homem, sempre disposto a ajudar um amigo necessitado, mas ressentia-se amargamente de qualquer crítica às suas bebedeiras e insistia que não estava prejudicando a ninguém, senão a ele mesmo. Recusava-se firmemente a enxergar o que a bebida fazia com o seu casamento. Conforme diz a sua esposa, nossa vida em casa passara a ser um inferno na terra antes de acabar tudo isso. Spire chegava em casa bêbado noite após noite. Isso significava brigas. Os filhos ficavam com tanto medo dele que disseram mais do que uma vez que gostariam que ele nunca mais voltasse para casa. Seu dinheiro desaparecia muito tempo antes do dia do pagamento, pois as farras do fim da semana já não lhe bastavam. As bebedeiras já tinham se tornado a rotina de todas as noites. No final, começava a entrar pela porta da oficina de máquinas onde trabalhava, marcava ponto e atravessava o prédio andando até chegar à porta dos fundos que dava para um botequim do outro lado dos trilhos. Então, tomava 1 ou 2 tragos para poder enfrentar o dia. Depois voltava para dentro e começava seu serviço. Trabalhava com rapidez e eficiência, apesar de todas as suas bebedeiras, e seu chefe sabia do passeio matutino e nunca comentou o fato. Chegou a ponto de não conseguir dormir à noite se não tivesse certeza que lhe sobrara álcool suficiente na hora de dormir para uma dose bem forte pela manhã. Muitas vezes sentia tanta ânsia de vômito pela manhã que a bebida não parava no estômago, mas com as mãos trêmulas, que era difícil manter uma pequena dose de álcool em um copo grande sem o derramar, continuava as tentativas, até por fim o uísque parar no estômago. A sua necessidade de álcool estava lentamente se avolumando até afinal chegar a necessitar de bebida alcoólica de 2 em 2 horas. Spire aprendia com rapidez e eficiência toda e qualquer tarefa que assumia. No entanto, era basicamente inseguro e sempre com medo desesperado de não conseguir ser aprovado. Tratava-se de um círculo vicioso. Perdia empregos por causa da bebida e suas bebedeiras aumentavam à medida que diminuía a confiança em si mesmo. Foi quando trabalhava em uma firma de laticínios que os primeiros sintomas de alteração mental começaram a se manifestar. Agora, com frequência, ficava deitado no sofá, estendia a mão para acariciar seu cachorro. Seu modo de dirigir se tornou anormal. Ele recorda de como, em certa vez, sentiu um impulso quase incontrolável de pular do seu caminhão de leite e foi obrigado a agarrar firme no volante e forçar tal pensamento a sair da sua cabeça para refrear o impulso. Nessa noite, entrou em sua casa parecendo completamente sóbrio, exigindo ver sua mãe. E esta já morrera
havia 15 anos. E então sua personalidade começou a passar por uma mudança drástica. Voltava-se contra pessoas das quais antes gostara e ofendia todos quantos chegassem à sua casa, até afinal ninguém mais ir até lá, nem sequer seus próprios parentes. Certa noite, Spiri levantou-se de um só pulo da mesa do jantar e acusou seu enteado Bill, de 15 anos de idade, de estar olhando para ele de modo estranho. Bill subiu correndo pela escada, com o pai correndo atrás, e Kay se interpôs entre eles. Spiri a agarrou pela garganta e começou a estrangulá-la. Seus olhos estavam fixos em mim, ela se recorda, mas eu sabia que ele nem sequer estava me vendo. Em vez de lutar, fiquei sem forças e ele finalmente me soltou, mas não antes de me deixar totalmente sem fôlego. Este episódio assustou Spiri tanto quanto sua esposa, e finalmente ele parecia disposto a procurar ajuda. Ele foi para a Cruz Vermelha, que o ajudou quando esteve no serviço militar, e ali foi aconselhado a se internar no hospital de acolhimento em Youngstown, Ohio. Somente depois de estar internado dentro do prédio é que percebeu que estava em um hospício. Furioso por estar ali, prevaleceu contra a opinião de Kay para que esta conseguisse tirá-lo dali. No final de 5 anos, ele foi levado para casa de modo contrário à recomendação do seu psiquiatra, que advertiu que seu estado era grave e seu alcoolismo provavelmente incurável. Não demorou muito tempo para Kay ter consciência de quanto ela se enganara. Se antes eu pensava que ele estava em estado ruim, diz ela, realmente não havia visto nada. Spiri saía em direção ao serviço manhã após manhã, mas somente chegava até o primeiro botequim. Mais tarde, voltava para casa alucinado com a bebida. Todas as noites, ele implorava por mais uma chance. E todas as manhãs, eu deixava seu almoço pronto na marmita, mas ele sempre o jogava fora e voltava para casa cambaleando. Não demorou para perder o emprego. E então tivemos de ir buscar ajuda no serviço de assistência aos soldados. Um assistente social tentou desesperadamente, mas sem sucesso, recuperar Spiri. Este era atendido por um médico muito conhecido em Warren, que lidou com ele por longo tempo e com muito esforço, mas finalmente o abandonou como caso perdido. Ele tentou os alcoólatras anônimos e, por meio dessa organização, conseguiu um emprego com uma companhia siderúrgica onde seu empregador era membro dos AA, mas não demorou para Spiri perder completamente o controle ali. Gritando para seus colegas de serviço mantê-lo imóvel no chão, finalmente o levaram ao hospital dos AA com delirium tremens. A permanência máxima nessa instituição era de 5 dias, pois o hospital existe com o propósito exclusivo de desintoxicar o paciente e recolocá-lo em circulação. O Hospital Administrativo dos Veteranos não queria mais interná-lo, a não ser que a esposa consentisse, por ordem judicial, de modo que não pudesse mais sair de lá.
uma vez que fosse oficialmente enviado para a internação. Pela primeira vez, George Speedy parecia reconhecer plenamente o desespero da sua triste situação e concordou com a sugestão da esposa e da irmã dele ir para Pittsburgh a fim de receber o tratamento Keeley para o alcoolismo. Foi bebendo durante a viagem inteira até Pittsburgh e sua irmã, que ali morava, estava à sua espera. Ela o levou diretamente ao médico no hospital Shadyside para fazer o exame médico que sempre era necessário antes de fazer o tratamento. O médico, no seu relatório, o declarou nas etapas finais do alcoolismo, numa situação tão desesperadora que não esperava que sobrevivesse para o tratamento. Apesar dos protestos violentos de Speedy, pois este passara 2 horas sem álcool e desejava fortemente uma dose, foi internado imediatamente no hospital Shadyside e colocado na cama. 2 horas mais tarde, a enfermeira que fazia a ronda costumeira viu que a cama estava vazia. Foi dado aviso de alarme e Speedy foi encontrado circulando a esmo no andar de cima, vestido com o robe do hospital, sofrendo alucinações. Ele foi colocado de volta na sua cama, mas a essa altura já estava delirando. Ele foi amarrado na cama do hospital com correias de couro prendendo seus calcanhares, cintura e pulsos. Completamente fora de si, ficou tão violento e puxou tão fortemente as correias que elas penetraram profundamente na sua carne e ele sangrou. Até essa ocasião, diz Speedy, sempre pensara que a conversa a respeito de pessoas tendo delirium tremens, que viam cobras, não passavam de conversa. Mas acreditem em mim, é a verdade, e as cobras são totalmente reais para quem diz que as vê. Naquela noite, vi aquelas cobras e elas mastigavam meus pulsos e meus tornozelos e os faziam sangrar. Lembro-me de ter gritado para alguém as tirar de cima de mim e ninguém me deu a mínima atenção. Durante 6 dias, Speedy ficou deitado na cama, amarrado a ela. Hoje recorda, e ainda com horror, que parecia estar em uma faixa estreita de terra entre 2 rios, com um penhasco íngreme de cada lado. As cobras se arrastavam continuamente para fora dos rios, subindo até ele para mordê-lo, ao passo que Satanás, tão preto quanto a meia-noite, ficava em pé em um dos penhascos, rindo diabolicamente, e no outro estavam sentadas muitas pessoas, todas em fileiras de bancos, como se estivessem na igreja. Não falavam nem se movimentavam, apenas olhavam. Eu chorava e xingava e implorava para que alguém me socorresse, relata Speedy. Mas o diabo simplesmente continuou rindo e o povo da igreja simplesmente continuou sentado e olhando. Essa sequência, que durou muito tempo, foi a mais aterradora de todas as suas experiências. Quando finalmente recebeu alta do hospital, sentiu-se perdido e totalmente sem esperança. Isso porque, longe de ter sido curado, agora fora classificado como totalmente incurável e advertido que se tomasse outra dose de álcool, isso lhe custaria a vida. Estava muito ansioso para sair do hospital, não para ver a família, mas para conseguir bebida. Meia hora depois de sair do hospital, estava em um botequim. Durante a semana que se seguiu em casa, sentia muito medo e profunda melancolia.
Em uma das suas crises de melancolia, ficou muito tempo no andar de cima, tanto tempo que a esposa subiu para verificar. Ela o encontrou sentado à beira da cama, com a cabeça nas mãos, e notou de imediato que a espingarda já não estava no lugar, perto da cama. Ela não ousava deixá-lo perceber o quão aterrorizada estava, mas sentou-se ao lado dele, procurando tranquilizá-lo e tocando levemente seus braços com uma das mãos, enquanto a outra tateava embaixo da cama. A mão dela alcançou a arma e ela começou a puxá-la lenta e vagarosamente, enquanto continuava conversando com o marido e acariciava seu braço até convencê-lo a deitar-se. Quando ele se acalmou e fechou os olhos, Kay pegou a espingarda e a segurou horizontalmente do lado oposto dela de onde o marido estava, para ele não enxergar caso abrisse os olhos. O tempo todo, ela orava silenciosamente para conseguir descer as escadas antes dele perceber a sua ausência. Tão logo chegou em segurança no andar térreo, removeu o ferrolho da arma e o escondeu, e foi por um triz, pois um segundo depois, Spiri desceu cambaleando. Ele rogou e implorou pelo ferrolho, pois achava que iria entrar no delirium tremens de novo, e disse que preferiria morrer a passar novamente por aquilo. Foi procurando ansiosamente o ferrolho, sem nunca o achar. Durante dias, levava 2 cartuchos de espingarda no bolso, ainda pedindo pelo ferrolho, continuava a procurá-lo. Em mais de uma noite, a esposa recorda: ele me fez amarrar suas mãos à cama porque tinha certeza que teria delírio de novo e temia o que pudesse fazer. A vida parecia apresentar um panorama desesperadamente sinistro para a família Spiri. O marido alcoólatra incurável e perigoso, a saúde da mulher severamente precária pelos longos anos de tensão nervosa que passara, nenhum dinheiro senão o cheque da assistência social aos soldados e ninguém de quem pudessem depender para ajudar. A família de Kay já fizera tudo quanto podia, mas sua paciência chegara ao fim e insistiam que Kay deixasse o marido, mas ela ainda o amava e realmente não poderia abandoná-lo. O que aconteceria com ele se ela fosse embora? Os pais dele já tinham morrido, a irmã e o irmão tinham medo de acolhê-lo nos respectivos lares e a única recomendação do médico era deixá-lo permanentemente no manicômio. O golpe final parecia ter sido desferido quando até mesmo o pastor recusou-se a fazer-lhe visitas. Somente restava o Senhor para me ajudar, diz Kay, e parecia que ele também não me ouvia. Foi então que ela pegou um serviço de tempo parcial 3 horas por dia, cuidando de uma pequena mulher vitimada pela artrite. Kay não tinha a menor ideia de que esse trabalho seria, em um sentido muito real, um degrau em direção à recuperação de Spiri. Você já ouviu Catherine Kuma no rádio? Perguntou a senhora Minor. Ela estava em sua cadeira de rodas e conversava com Kay em seu primeiro dia de trabalho. Não, diz Kay. A pergunta entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas todos os dias, com a regularidade de um relógio, a mesma pergunta era feita. Você ouviu Catherine hoje? Fiquei tão cansada de dizer não que resolvi que ouviria a fim de poder dizer sim, para variar, diz Kay. E que mudança! O programa dela me atingiu como um raio vindo do céu azul.
A primeira vez que sintonizou o programa, ouviu o testemunho de um ex-alcoólatra e, em muitos anos, a verdadeira esperança voltou a arder dentro dela. Já que Cristo livrara alguém como Spire, talvez havia a possibilidade de Spire poder ser ajudado também. Com fé renovada e cada vez maior, passou agora a ouvir o programa todos os dias, de joelhos, durante cada transmissão do programa. Foi mais ou menos nesse período que os Spire mudaram para um porão com laje que os parentes de Kay tinham construído com o plano de levantar uma casa no local, uns 8 quilômetros fora da cidade. Havia água, eletricidade e uma pia no porão e nada mais. Nenhuma divisória, nenhuma outra instalação de encanamento, mas não havia aluguel a ser pago e estavam gratos por terem um lugar para morar. Kay tinha a esperança de que morar no campo ajudasse Spire, porque sem carro seria difícil ir à cidade e chegar a um botequim. Mas ele dava algum jeito e sempre conseguia. Às vezes andava os 8 quilômetros e com frequência pedia carona pelo caminho. Ninguém sabia aonde ele conseguia dinheiro para as bebidas depois de chegar ao bar, mas sempre tinha o bastante para 1 ou 2 doses e depois alguém lhe pagava mais algumas. Ele já chegara a um estado de estupor durante a maior parte do tempo. As tremedeiras eram tão fortes que dificilmente conseguia segurar um copo ou uma xícara. Não comia quase nada e cada novo dia começava com 1 dose de vinagre ou extrato de baunilha. A essa altura, Kay estava à beira de um esgotamento nervoso e a única coisa que a animava era ouvir os programas religiosos. Certa noite, doente e exausta, chegou ao fim dos seus recursos. Suas orações pareciam não ter dado resultado em nada. Por algum motivo, Deus não estava ajudando. Decidi aquela noite deixar Spire, esqueceria Deus e cuidaria da minha própria vida, disse ela. E então as palavras de Cristo chegaram a mim com muita clareza. Parecia que ele falara em voz alta. E o que você fará quando vier a aflição? Pois ela virá. Nada mudou e você não esquecerá a necessidade desesperadora de Spire, simplesmente indo embora. Para quem você vai pedir socorro? Essas palavras eram tudo o que Kay necessitava. Sem a força de Cristo, disse ela, sei que não poderia ter vivido sequer um dia do pesadelo que minha vida tornou-se por tanto tempo. Decidi, aquela noite, confiar nele em tudo e ali mesmo, naquele momento, entreguei Spire a ele, em todas as circunstâncias. Prometi que jamais brigaria com Spire quanto às bebidas, mas seria tão gentil e compreensiva quanto possível e que deixaria o restante nas mãos de Deus. Por certo, o Senhor estava esperando que eu tivesse essa atitude, continuou ela, pois no dia seguinte apareceu no programa de rádio de Catherine o testemunho que levaria de modo indireto à conversão de Spire. O testemunho foi de 4 ex-alcoólatras, todos libertos instantaneamente das bebidas alcoólicas. Eles moravam em Warren, poucos quilômetros distante de onde morava os Spire. Kay ficou tão emocionada que tropeçou em si mesma tentando achar lápis e papel para escrever seus nomes e números telefônicos. Em 5 minutos, estava falando com um deles, Powell Winard. Quanto ela orou para persuadir Spire a conhecer Powell,
Sua oração foi atendida, pois de modo bastante surpreendente, Spiri concordou em ir naquela mesma tarde. A viagem durou 4 horas, pois havia botequins ao longo do caminho, mas finalmente chegou ali, não em muito bom estado, mas ainda com capacidade de assimilar o que Paul tinha a dizer. Naquela noite, os 4 homens de Warren oraram por Spiri e lhe contaram suas experiências. Foi emocionante ouvir tudo isso e Spiri disse: já que o Senhor fez isso por vocês, talvez haja esperança para mim também. Era uma noite de sexta-feira e o próximo culto seria domingo. Spiri, muito emocionado, concordou em ir. No dia seguinte, no sábado, ele bebeu durante todo o dia. Era desanimador, mas ele finalmente voltou para casa bem tarde na noite daquele sábado, muito embriagado, mas ainda com planos de ir ao culto na manhã seguinte. No domingo, bem cedo, levantou-se e se vestiu. Estava com uma ressaca terrível e tremendo como uma folha ao vento, mas pronto para ir quando os homens de Warren viessem buscá-lo, providos com amoníaco líquido, caso ele precisasse. Por haver uma multidão de pessoas, eles chegaram cedo para terem a certeza de conseguir lugares, de modo que tinham ainda 1 hora para esperar antes de começar o culto propriamente dito. Spiri estava muito impaciente e sempre que ele se levantava do lugar para dar uma volta, um membro da turma também se levantava e o acompanhava para evitar que ele se afastasse totalmente. E então começou o culto. Quando você me convidou para ir à frente, eu queria fugir pela porta dos fundos, relata Spiri. Estava em péssimas condições, tremendo tão forte que era difícil me manter em pé. Não esqueça que eu precisava de uma dose de álcool de 2 em 2 horas para conseguir me aguentar. Pois bem, havia passado 3 horas no auditório sem álcool. Estava caindo aos pedaços e não tinha muita fé que algo pudesse me acontecer. E então pensei, estou aqui para isso mesmo. É agora ou nunca. Esta é a minha última chance. Foi assim que Spiri, cabisbaixo, como de costume, foi até a frente do salão, com 3.000 pessoas olhando, e ele jamais aguentara multidões. Sentia-me muito insignificante, lembra ele. Quando você me mandou ajoelhar ali, eu obedeci e você orou comigo. A oração era tão intensa, algo que senti mais do que ouvir. Eu também orei e pedi que o Senhor me perdoasse. Recordo como você batia nos meus ombros enquanto orava, enfatizando cada palavra. O suor escorria em mim como chuva. Esta foi a primeira vez na minha vida, continuou Spiri, que senti como se um grande fardo tivesse sido tirado de cima de mim. Tão logo me levantei, sabia que algo acontecera. Sabia que nunca mais desejaria uma dose de bebida alcoólica. Sabia que tinha sido liberto. E realmente foi isso mesmo que ocorreu. Daquele momento em diante, quando se levantou de novo, parecia ser uma pessoa diferente. Mantinha a cabeça erguida, seu rosto era sereno e a alegria brilhava nos seus olhos. A tremedeira cessara por completo. Foi um longo culto que durou quase 6 horas e quando a Santa Ceia foi servida mais tarde àquela multidão de mais de 3.000 pessoas, Spiri permaneceu
ali, com seu copo pequeno de suco de uva, quase totalmente cheio. Sua mão estava tão firme que não derramou nenhuma gota. Esse era o mesmo homem que, por tanto tempo, precisava colocar seu trago no fundo de um copo grande para não o derramar com o tremor. Esse era o homem que entrara em delirium tremens em Cherryside por estar menos de 3 horas sem bebida alcoólica. Esse era o homem que, segundo disseram os médicos, entrariam em delírio tremens violento se lhe tirassem todo o álcool de repente. Esse era o homem com o corpo despedaçado, sem esperança, o cérebro gravemente danificado pelo álcool, e agora ele estava em pé, firme e livre. Agora era herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Jesus, instantânea e completamente liberto do alcoolismo. Sua enfermidade mental foi completamente curada, seu corpo físico totalmente restaurado. E parecia 20 anos mais jovens do que estivera antes de se ajoelhar minutos antes, pedindo perdão ao Senhor. É isso que o Filho do Deus vivo faz, em prol de um homem ou de uma mulher. Esse é o resultado do maior poder no céu e na terra. O Senhor sabia que somente Ele me libertaria do álcool, diz Spire, visto que eu mesmo não tinha qualquer força por minha própria vontade. Se Ele não tivesse tirado esse meu desejo, eu sozinho jamais teria conseguido. 12 anos se passaram, anos cheios de alegria para a família Spire, cujas vidas têm sido dedicadas a Deus, procurando glorificá-lo em tudo quanto fazem. Os que são curados por Deus permanecem curados, e desde aquele dia até hoje, Spire nunca mais sentiu a mínima necessidade ou desejo pela bebida alcoólica. Jamais pensou em decepcionar o Senhor e tomar um trago. Em poucos meses depois da sua libertação, Spire reconquistou o amor dos seus filhos e tornou-se merecedor do respeito e admiração de todos os seus conhecidos, antigos ou novos. Além disso, conquistou a confiança das pessoas. Seu perfil de crédito, que antes estava na estaca zero, agora era excelente, conforme descobriu quando o casal foi comprar uma casa e o banco averiguou seus antecedentes financeiros. Por algum tempo, as chances do casal de conseguir um empréstimo pareciam bem pequenas. Então, o oficial do banco, que conhecia Spire e sabia de sua conversão, levantou-se e deu testemunho do bom caráter do mesmo. É difícil descrever o quanto significa, diz Spire, desfrutar o respeito e a confiança do próximo, quando você nunca teve esse privilégio. Em todos os lugares onde Spire trabalha na obra de construção, entre os estados de Ohio, da Flórida e Dakota do Sul, desfruta muita popularidade e faz um serviço extremamente bem feito. Um dos serviços mais recentes tem sido a construção de uma base de mísseis em Dakota do Sul. Tarefa esta que envolve grande responsabilidade e confiança. Enquanto durou a empreitada, Spire e sua esposa moraram na casa de campo do senador E.C. Murray, de Dakota do Sul, e fizeram serviços de jardinagem e outras tarefas para o senador em troca do aluguel. Talvez o momento de maior realização de Spire tenha sido quando o senador escreveu:
George é sempre um cavalheiro e não somente é fidedigno, como tem considerável capacidade de realizar quase toda e qualquer tarefa. Gostamos muito dele e da sua esposa e esperamos que continue conosco por muito mais tempo. Spire orgulha-se muito dessa carta, sem dúvida, mas nem por um momento sequer se esquece de Cristo, a quem deve todo o crédito. O maior milagre neste mundo é a transformação de uma vida, literalmente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Os químicos da companhia de petróleo Gulf conseguem pegar os resíduos pretos, sujos, imundos e fedorentos da refinaria e transformá-los em parafina pura, branca e transparente. Trata-se da engenhosidade do homem com a ajuda do poder da ciência. Mas nem o homem, nem a ciência podem atingir um coração humano preto de pecado e torná-lo limpo e puro. O homem é incapaz de transformar um ser humano alienado mentalmente e imundo pelo poder de Satanás em um instrumento poderoso em favor da justiça. É necessário um poder divino, o próprio Deus, para fazer essa transformação. O meio ambiente, o poder da mente, o poder da vontade, todos podem fazer maravilhas dentro dos limites do seu alcance, mas só conseguem chegar até certo ponto, sem alcançar mais além. Nenhum poder do homem tem força de vontade suficiente para parar de beber instantaneamente e não sentir mais desejo pela bebida alcoólica desde então. Um livramento instantâneo e permanente. A ciência médica também concluiu o fato de que, se o corpo humano estiver saturado de álcool por muitos anos, o abandono instantâneo do vício poderia provocar tão grande choque que o corpo não resistiria. É por isso que quando alguém recebe a cura, usualmente há um processo de diminuir a bebida gradualmente. Deus, porém, pode lidar com um homem e lhe conceder a cura espiritual, na qual este experimentará um livramento instantâneo e literalmente será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Para redimir a humanidade dessa maneira, é necessário alguém maior do que o homem. Se quiser explicar semelhante transformação do caráter humano, a parte da poderosa força do Espírito Santo, se tentar explicar semelhante livramento a parte do poder milagroso de Jesus Cristo, estará forçando o sentido do próprio raciocínio e desprezando o nome e a pessoa de Jesus Cristo, que os salvou. Aleluia! Glórias a Deus. Amém.